tarde, queridos e amados. Aqui estamos de volta juntos no dia 25 de abril. Queridos e amados, nós temos agora um momento para estar juntos, unidos, diante da palavra de Deus. Então eu pido vocês deixarem então de pensar de todas as coisas que estão acontecendo neste mundo agora e que nós podemos então enfocar-nos na realidade de Jesus Cristo e a sua presença entre nós. Então eu vou convidar vocês a passar estes momentos comigo, ouvindo esta voz e sabendo que vocês não estão sozinhos, mas que nós estamos todos juntos, agora, juntos neste tempo que estamos passando, juntos nas lágrimas e na tristeza que estamos passando nessa situação, mas juntos também na esperança que Jesus nos traz e a esperança que nós temos que isto também vai passar. Então, queridos e amados, eu convido vocês então a fechar os olhos, baixar as cabeças e vamos orar, pedir ao Senhor e dedicar ao Senhor estes momentos juntos. Querido Pai, eu te quero agradecer por este momento e esta oportunidade que eu tenho de compartilhar do que você está pondo no meu coração para o povo de fala portuguesa neste mundo, para a comunidade emergir, que é parte da nossa igreja, para continuar, Senhor Deus, abrindo as portas para essa comunidade entender do seu amor e para nós trazer o nosso louvor e abrir a sua palavra na nossa própria língua, seja aqui na Austrália, no Brasil, em qualquer parte do mundo. E, Senhor, que você continua guiando o seu povo, Senhor Deus, e trazendo para nós a esperança que nós precisamos nestes momentos. Oramos tudo isso no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nosso Salvador. Amém. Queridos e amados, eu pido vocês então a abrir as suas Bíblias. Nós vamos então olhar este dia ao Evangelho de João, capítulo 20, e vamos olhar os versículos 19 a 31. O Evangelho de João, do Novo Testamento, versículo 19 a 31. E eu estou lendo da tradução brasileira da Bíblia moderna. Nesse dia, que era o primeiro da semana, à tarde, trancadas as portas da casa onde se achavam os discípulos, por medo que tinham dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Dito isto, mostrou as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se muito ao ver o Senhor. Jesus de novo disse-lhes: Paz seja convosco. Como o Pai me enviou a mim, assim eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoadores os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Porém, Tomé é chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles. Quando veio Jesus, diziam-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir as suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum hei de crer. 8 dias depois, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se em pé no meio deles e diz: Paz seja convosco. Em seguida disse Tomé: Chega aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Diz-lhe Jesus: Creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus fez na presença dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creais
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amém. Glória a Deus por estes versículos de hoje. Bom, então, o que nós estamos vendo aqui é o crise da fé que muito do mundo está passando agora. Muita gente está então perguntando: Senhor, Senhor, onde está você no meio desta situação com a coronavírus? Gente estão perdendo os seus amados, os seus queridos. Nós estamos agora chegando quase 200 mil mortos por causa de esta situação. E inumeráveis mais que estão morrendo por causa da situação que está sendo criada por causa do inimigo invisível. Mas em meio disto, eu não quero que nós tenhamos a incredulidade do Tomé. Em vez, eu quero que nós entendamos o que é que o João nos está contando ao fim deste capítulo e nestes versículos. Não é muito comum que o pastor faz isso, mas eu quero que nós comecemos ao fim, para entender os motivos que tinha o João explicando para nós este evento que aconteceu. Ele diz aqui, versículo 30, Jesus fez na presença dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, versículo 31, estão escritos para que creias em Jesus, é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Gente, a realidade aqui é que o João quer que nós creemos em Jesus Cristo nos momentos em qual nós temos essa esperança, nos momentos em qual nós vemos os milagres, nós vemos a mão de Deus fazendo as suas coisas na sua vida, mas também é muito importante nós crer quando nós não vemos, nos momentos em quais nós estamos sem essa esperança. Hoje mesmo, falando com vocês, eu vi que o Fernandinho lançou uma nova canção, especificamente no meio do coronavírus. E essa canção é Ele Está Comigo. Gente, que mensagem tão bom que nós precisamos agora neste momento. Que na nossa isolação, Deus está com nós. Na nossa tristeza, Deus está com nós. Na nossa dispersão, Deus está com nós. E no meio de tudo que nós achávamos antes que era a igreja, Deus está com nós afora desta construção humana que era o que tínhamos antes. Agora, meus queridos, por favor, não equivoquem o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a igreja é uma coisa má, não. Verdadeiramente, eu gosto tanto ir e louvar ao Senhor com os meus queridos e amados irmãos e irmãs na fé. Mas agora nós não temos a capacidade de fazer isto. Por causa da saúde, por causa do seguro, nós temos que então estar longe um do outro. E só podemos comunicar como destas maneiras. Mas eu quero dizer para vocês agora que nós temos que ampliar a nossa mentalidade e a nossa fé do que é que Deus está agindo em nós. E isso é que a igreja não é um prédio, não é o ladrilho somente. A igreja é o povo que está lá, seja nesse momento, seja o povo que diz que esse lugar é o seu lar espiritual, ou seja o povo que está nas suas casas, separados, mas ainda louvando o Senhor com única voz. Um colega meu, pastor, aqui em Brisbane, ele tem um pôster lá no ofício dele que mostra como um montão de gente com muitas velas. E embaixo diz assim, muitas velas, mas só uma luz. Assim somos nós agora. Muitas velas, mas só uma luz. Nesta canção do Fernandinho, ele também começa gravando só ele, o baterista e o guitarrista. Não é como se tem um montão de gente, mas ao fim do clipe,
Todo o coro se junta com ele, cada um deles gravando da sua casa, individualmente, mas ele junta as imagens deles, dos instrumentos, cantores, assim que nós podemos ver que não estamos só, estamos juntos. Agora eu quero saltar indo para trás para ver esse momento quando o Tomé sim creu. Versículo 24. Porém, o Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, que não estava com eles quando veio Jesus, diziam-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum hei de crer. Tem muita gente agora que está dizendo uma coisa semelhante. Se eu não vejo a Deus curando o mundo da coronavírus, eu não vou ter essa esperança. Gente, não tem que ser assim. Nós não deveríamos terminar com essa fé, mas em vez, o que está acontecendo agora nos deveria encher de fé, sabendo que nós temos agora uma oportunidade de quebrantar estes corações de uma maneira nova diante da presença de Deus. Olha, como nunca antes, nós temos a oportunidade de trazer essa presença de Deus para as nossas casas e as casas daqueles que nós amamos e nós queremos. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que era originalmente parte da Igreja Católica, mas não foi para a igreja quase a vida inteira. E ela diz para mim: como é que você, uma pessoa de fé, está suportando o que está acontecendo agora? Claramente, isto é através da computadora, falando por microfone, etc. E eu disse para ela: filha, a realidade é que eu tenho uma fé que sim, está bem e está forte quando eu estou lá na igreja, quando eu estou com o meu povo, quando eu estou com a minha gente. Não se preocupe. Mas agora a minha fé está sendo fortalecida pelo conhecimento que Jesus está aqui comigo agora mesmo. Gente, eu nunca tive essa oportunidade de dar um testemunho assim, tão poderoso antes. E foi ela que estava perguntando para mim. Não foi como se eu, de repente, vim e comecei a falar e dar testemunho para ela. O pessoal ao redor de nós estão reconhecendo que nós temos uma esperança que talvez eles não tenham. Talvez eles não entendem. E através desses momentos, desses tempos, nós temos uma oportunidade única de dar um testemunho como nunca antes. Agora, queridos e amados, talvez vocês que estão escutando são alguns deles que não entendem desta fé. Então eu quero tardar um momento para explicar um pouco mais com esta história do Tomé. Vamos continuar então. Versículo 26. 8 dias depois, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se em pé no meio deles e diz: paz seja convosco. Em seguida, diz a Tomé: chega aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. Gente, nós temos que lembrar que o sacrifício de Jesus Cristo, sim, foi para toda a humanidade. Nós cremos isso. Sim, foi para que cada ser humano tenha a oportunidade de declarar Jesus o nosso Salvador. Agora, eu não estou dizendo isso como se ele seja Salvador, como se seja um título que não significa nada. Não é como se eu estou no restaurante e de repente o moço me vem e me diz: cavalheiro. Não, não é assim. Por causa que, gente, eu não sou cavalheiro. Eu sou gentil, mas não sou cavalheiro. Ele não tem que falar para mim assim. É só uma coisa de ser cortese, não é? Mas nós não dizemos Jesus Salvador por ser cortese, por causa que é um título. Nós dizemos ele isso por causa que ele deu a sua vida para salvar todo pecador. Qualquer pessoa que tem esse mal no seu coração, não importa tão bom que é, tão mal que é.
A realidade é que Jesus deu a sua vida por cada ser humano. Mas isto é eficaz nas nossas vidas através desse momento que nós então nos arrependimos dos nossos pecados. E foi nesse momento em qual o pecado do Tomé, que foi a dúvida, tive a oportunidade de ser redimido através do que Jesus fez. Do ato de Jesus chegar e mostrar para ele o buraco nas mãos, do seu lado. Gente, nós não temos a mesma oportunidade. E não é por causa que Jesus não quer mostrar-se nas suas vidas, nas nossas vidas, não. É por causa que para nós não precisamos olhar os buracos no corpo de Jesus para entender o que é o pecado que levou a ele para a cruz. Nós já entendemos, nós já vimos tantas vezes nas ruas das nossas cidades, nos corações dos seres humanos, fazendo mal contra um e outro. Eu não tenho que contar para vocês que o ser humano tem capacidade de ser mau e cruel. Mas Jesus ainda deu a sua vida por ele. Por você. Por mim. E através disso, nós podemos ter a fé em ver o que ruim que é o homem. Nós temos a capacidade de entender que bom que é Deus. E nisso, ter a esperança que a bondade de Deus nos pode salvar uma vez mais. Eu creio que Deus está deixando esta questão acontecer por causa dos seus motivos. E eu não entendo completamente o que é, mas eu tenho fé que Ele vai mostrar a sua mão através daqueles que chamam a Ele Senhor, Salvador, e entendem que as nossas vidas têm que ser pegadas a Ele. O Tomé então chega e ele responde, versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Isto é muito importante. Talvez para vocês, Senhor e Deus são sinônimas, significam a mesma coisa, mas não são, não. Lembrem-se, o Tomé era um judeu. E para ele a palavra Senhor, Adonai, significa uma outra coisa. É a palavra que eles usavam quando eles não podiam dizer o nome de Deus. Ele está dizendo que nesse momento ele pode reconhecer Jesus e a sua conexão ao Pai. Nesse momento ele entende, talvez pela primeira vez como nunca antes, que esse mesmo Adonai que os hebreus adoravam no templo, quando estavam em exílio, quando estão no templo adorando com sacrifícios, esse Adonai estava em frente dele nesse momento e ele podia crer. Ele também diz para ele, Deus meu. E Deus é Elohim. Elohim é o nome de Deus. E de volta é uma coisa que os judeus não podiam dizer. Era um nome que eles não podiam dizer, o nome de Deus. E eles usavam esse nome para dizer santo, o alto, o altíssimo. O que nós vemos aqui, gente, é um momento em qual Tomé, o dídimo, reconheceu que Deus estava em frente dele e que deu a sua vida por ele. Foi um momento em qual a cultura do Tomé, uma cultura basada no custo do pecado contra o custo do sacrifício, foi quebrada. E em vez de entender e pensar, se eu fiz a coisa mal, eu tenho que levar um boi, umas palominhas, um cordeiro. Em vez de pensar assim, de repente o Tomé tinha que trocar o seu pensamento e entender
que todo pecado foi borrado por causa do Messias que deu a sua vida por ele, por você e por mim. Gente, por isso que eu tenho uma esperança agora. No mesmo Messias que se mostrou nesse momento para aquele que tinha dúvida em ele. E eu creio, eu tenho fé que o Senhor quer mostrar para este mundo em dúvida que Ele é um Deus bom e quer mostrar isso através da nossa esperança e a nossa fé. Então, queridos e amados, vamos terminar assim. Eu quero convidar vocês, então, a orar comigo em alguns momentinhos. Mas entendem, por favor, que o Espírito de Deus está sobre nós. Da mesma maneira que Ele soprou sobre os discípulos, Ele sopra o seu aire fresco e vive sobre as nossas vidas agora. Nós só temos que respirar e deixar essa esperança e essa fé em Jesus Cristo entrar nas nossas vidas, nos nossos pulmões, nos nossos corações. E dessa maneira, ter essa esperança e que essa esperança continue nas nossas vidas até os momentos em qual tudo isto seja levantado da nossa situação agora. Vamos então orar. Querido Pai, eu te agradeço por este momento e eu pido que o Seu Espírito Santo pode continuar a comunicar com nós. Que o Seu Espírito Santo pode abrir as portas para nós entender a fé que nós temos que ter nestes momentos. Para nós continuar com a esperança, Senhor Deus, e o amor para os nossos próximos. Eu sei que é difícil agora em estes momentos, Senhor Deus, mas a importância é que nós temos a oportunidade de declarar você, o nosso Senhor e o nosso Deus. Então, que a sua esperança baixe sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. E que você abençoe a cada um deles, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo e com a presença do Espírito Santo. E queridos amados, eu pido então que a presença do Pai, a consolação do Espírito e o amor de Jesus fique com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém.